Boa tarde, trabalhadores e trabalhadores. Nós estamos hoje aqui mais uma vez com o nosso companheiro Sandro Silva, ele que é economista, técnico do DIESE aqui, né, coordenador do DIESE Paraná. E é uma satisfação receber você aqui mais uma vez. Tudo bem com você, Sandro? Boa tarde, Gilce, boa tarde a todos, né, principalmente aos trabalhadores, né. A gente, infelizmente, né, começamos o ano não tão bem como a gente esperava, né, várias notícias negativas, mas uma que a gente vai conversar aqui, eu acredito que seja positiva para os trabalhadores, de forma direta ou indireta. Muito bem. Ele está se referindo aqui ao salário mínimo regional que foi discutido e definido pelo grupo do Conselho Estadual do Trabalho, né, que é assessorado pelo DIESE. Então, tiveram várias reuniões, análises, e chegaram a um percentual, a um valor do salário mínimo regional, que nesse momento está em poder do governo do Estado, que está fazendo seus últimos ajustes, e na sequência deve fazer um decreto, né, para que ele possa valer. Esses detalhes e outros o Sandro vai falar aqui na nossa conversa agora, e é importante nós destacarmos que esse mínimo regional é para aqueles trabalhadores que não têm uma categoria que tenha um mínimo, né, que tenha um piso de categoria. Então, ele é muito importante porque ele atinge vários trabalhadores, que o Sandro vai colocar aqui agora, e, com certeza, tem um impacto positivo na nossa economia, ainda mais nesse momento de vulnerabilidade. É com você, Sandro. Fala para nós sobre o salário mínimo, como é que ele nasceu, como é que como é que acontece toda essa negociação e de que forma ele impacta aqui a nossa sociedade. Com você. Eu acho que é importante, antes de falar do reajuste agora desse ano, né, resgatar um pouco a história, né. O piso regional aqui do estado do Paraná ele foi criado em 2006 pelo governador Roberto Requião, após pressão do movimento sindical, das centrais, principalmente da força sindical, né, com a participação muito importante do Sérgio Bútica, e a gente conseguiu lá atrás criar o piso regional. Nos últimos anos, a discussão do piso regional, ele, na questão dos valores, né, a definição dos valores, do reajuste, ela vem se dando no âmbito do Conselho Estadual do Trabalho, né, que é composto de forma tripartite, onde tem representantes do Estado, do empresarial, né, das federações patronais e das centrais sindicais. E o DIESE vem assessorando, né, as centrais sindicais nesses debates e em outros debates importantes aí no Conselho. Com relação ao piso, a gente conseguiu lá em 2016, que eu acredito que foi uma vitória muito grande na época, principalmente no momento de turbulência que o país vivia e continua vivendo, né, infelizmente, mas era um momento complicado, onde o PIB estava caindo, a gente conseguiu, em 2016, fechar uma negociação por 4 anos, né, onde a gente garantiu a manutenção da política que existia no salário mínimo, né, que era a correção pela inflação e mais um aumento real com base no PIB de 2 anos atrás. E também a gente conseguiu, na época, colocar uma cláusula que, mesmo acabando a política de valorização do salário mínimo, que acabou, infelizmente, em 2019, iria valer a mesma regra. Né? E isso já fez que no ano de 2020, quando a gente discutiu lá em 2019, apesar do impasse, porque o patronal não queria interpretar dessa forma, ele falou que a regra, o salário mínimo passou só em ser inflação, a gente comentava, não é regra isso. Isso, a Constituição impõe que você tem que manter o poder aquisitivo do salário mínimo. Né? E a gente conseguiu, de certa forma, convencer o governo do Estado também, e conseguimos já em 2020 um ganho real para o piso regional, diferente do salário mínimo, que só teve praticamente só a inflação. Então, a gente já tinha conseguido um ganho real ano passado de 1,3. Já para a discussão deste ano, tinha acabado essa vigência dessa lei, que essa lei valia até 2020. A gente teve que voltar a negociar, até houve uma demora grande de se começar as negociações, isso que a gente vem pressionando, as centrais sindicais já vinham pressionando no Conselho Estadual do Trabalho a necessidade de discutir esse piso regional. Infelizmente, acabou se deixando para final de novembro a gente começar a discutir. Inicialmente, e a nossa proposta era manter essa mesma regra, né? Você corrigir pela inflação e mais pelo PIB de 2 anos atrás. Né? Então, seria a inflação mais o PIB de 2019, que até aquele momento a gente tinha a informação que tinha sido de 1,10. Então, essa era a nossa pauta. Só que, como a gente não tinha uma lei garantindo isso, e a situação frágil que vive o país, a gente acabou tendo que negociar,
né, e tentar minimizar as perdas. Sim. E a gente acabou chegando lá em novembro na definição da regra, que foi a reposição da inflação. Na verdade, é o mesmo reajuste do salário mínimo. A patronal não quis nem colocar a questão da inflação, porque eles sabiam que poderia haver um descolamento entre o reajuste do salário mínimo e a inflação. Depois eu vou comentar um pouquinho isso com relação ao salário mínimo. Então, foi definido o mesmo reajuste do salário mínimo, mais o aumento real equivalente a 50% do PIB, né, de 2019, que significava, naquele momento, 0,55. E foi marcada uma reunião agora para o início do ano, dia 7 de janeiro, para definir os valores. Mas, nesse meio tempo, o IBGE reviu essa questão do PIB. Né, o crescimento de 1,10 passou a ser 1,40. E o problema é que na lei tinha citado 0,55. Né? E isso gerou um novo impasse de novo, né? E a gente ficamos uma manhã inteira discutindo isso. A patronal não queria abrir mão, queria só dar o 0,55, né? Mas a gente pressionando, o governo colocou a possibilidade de ir para a PGE, né? A Procuradoria-Geral do Estado, para interpretar essa lei e tal. Mas depois, com as conversas e o desgaste que isso poderia gerar, já tinha ocorrido um desgaste no ano passado, em função que o patronal não queria cumprir o que estava escrito, né? Pelo menos na nossa interpretação, acabou se garantindo o 0,70. Então, o que ocorre? Então, o piso regional foi reajustado pelo mesmo reajuste do salário mínimo, que foi 5,26%, acrescido de um ganho real de 50% do PIB de 2019, que com a revisão do IBGE passou a ser de 1,40%, 50%, 0,70%, que totaliza, né, um reajuste de 6%. E outra coisa importante, que também a gente conseguiu amarrar lá em 2016, é que, além desse reajuste, teria ser feito um arredondamento do valor hora sempre para cima. Então, a maioria dos pisos teve um reajuste um pouco acima de 6%. Né? Então, apesar de toda a discussão que ocorreu no ano passado e nos anos anteriores, sempre há um impasse grande, Claro. um desgaste grande na definição. Né? Se não houvesse uma postura forte das centrais sindicais e da gente, a gente não conseguiria ter avançado como a gente vem avançando nos últimos anos. Sandro, clareia aqui para nós quais são as categorias de trabalhadores que são beneficiados por esse piso, por favor. Isso é uma questão importante. O piso, a princípio, ele vale só para as categorias inorganizadas, ou que não tenha piso definido em acordo ou convenção coletiva. Né? Então, aquelas categorias que não têm um sindicato, ou que têm sindicato, mas não têm um acordo ou uma convenção coletiva, é obrigatório cumprir o piso regional do Estado. Agora, é importante o efeito do piso nas negociações salariais. Né? Eu acho que isso é muito válido. Sim. Eu conheço várias categorias aqui no Estado que tiveram avanços significativos do piso em função dessa questão do piso regional, porque é, uma certa forma, incoerente como você pode, uma categoria que não tem representação sindical, ter um piso maior do que uma categoria que tem. Então, a gente observa que várias categorias vieram se beneficiando ao longo desses últimos anos dessa questão do piso regional, de forma indireta. Né? Como ocorre com o salário mínimo também. Né? Sim, que bom. Acho que é uma conquista muito importante mesmo. E, como você falou, é uma notícia positiva no momento de tanta fragilidade e vulnerabilidade. Eu queria que você falasse também sobre o salário mínimo nacional, aquele a que todos os brasileiros agora estão sujeitos, principalmente os aposentados, né, que utiliza vamos falar de índice, né, como o norteador, né, dos seus ganhos anuais, né? O aumento dele geralmente é estabelecido pelo valor do mínimo determinado pelo governo. De que forma ele está nos impactando, né? Porque a gente sabe que o valor que foi reajustado não foi como o Diese propunha e sabe que é o necessário para a subsistência das pessoas. É com você, Sandra. Então, eu vou resgatar também um pouco da história do salário mínimo, que o salário mínimo, ele até 2006, ele não tinha uma regra de correção, né? Então, dependia muito do momento político, do presidente da época, da pressão da sociedade, do Congresso Nacional. Mas, a partir de 2006, a partir de um acordo que foi feito das centrais sindicais com o governo federal, vocês definiu uma regra, né? Que é aquilo que eu já comentei aqui, que é a reposição da inflação, mais um ganho real com base no PIB de 2 anos atrás. Parte da imprensa, e principalmente o patronal, sempre questiona, sempre eles veem que a visão que o salário mínimo vai gerar desemprego. E, na verdade, a gente observa que os dados são o contrário.
porque você está gerando renda, mais renda para a população, as pessoas consomem mais, com isso o Estado arrecada mais, consome mais, e isso gera um efeito positivo na economia. E a partir de 2006, você teve uma regra que foi essa regra. No governo Dilma, ela renovou essa regra, e essa regra valia até 2019, né? E o governo, né, que já era o governo Temer, na verdade, 2019 já era o Bolsonaro, não se discutiu-se nenhuma regra para definir o valor do salário mínimo. E um detalhe importante, desde o impeachment até antes do governo Bolsonaro, no governo Temer, né, provisório do Temer, ele não cumpriu praticamente a regra, porque ele não garantiu nem a inflação. Porque o que ocorre normalmente na definição do salário mínimo? Isso tem que ser definido até o final do ano. Tá. E você não tem ainda a inflação do ano. Mas o que o governo Temer fez? Como o Bolsonaro fez em 2019? Ele acabou corrigindo e mandando para o Congresso votar um valor do salário mínimo, um reajuste inferior às estimativas que se tinha de inflação, né? No caso do Temer, nos 2 anos que ele fez isso, que foram 2017 e 2018, 2019 e 2018, 2017 também, ele jogou um valor menor, né? E acabou gerando perda, né? Quando a inflação saiu, a inflação foi maior e acabou gerando perda. Então, de certa forma, ele não cumpriu o que estava na lei. No governo Bolsonaro, já tinha acabado a política, mas na Constituição garante o reajuste do salário mínimo. E ocorreu a mesma coisa de 2019 para 2020. Ele mandou uma proposta inferior às estimativas que se tinha, determinou que o valor do salário mínimo seria 1.039, após um questionamento na sociedade e do movimento sindical, que não estava cobrindo a inflação, e a inflação também estava numa tendência de alta já no final de 2019, ele teve que rever o valor para 1.045, né? Então, você teve esse problema. Já com relação ao salário mínimo desse ano, o governo até seguiu a estimativa do mercado para definir o valor de 1.100, só que a inflação acabou sendo um pouco maior, né? Então, o reajuste desse ano, ela não está cobrindo a inflação, e até tem uma discussão, e até tem uma expectativa se o governo irá cumprir ou não, porque o certo seria, considerando a inflação que foi divulgada depois, seria de R$ 1.102, né? Agora, o mais importante, Gilce, de toda essa discussão do salário mínimo, acho que é a importância do país discutir uma política de valorização como se tinha antes, né? Porque hoje a gente não tem essa política, o que a gente segue o que está na Constituição, e é importante resgatar que o governo atual ele já teve várias propostas que ele embutia essa discussão do salário mínimo para congelar o salário mínimo, né? É importante ressaltar. Então, tem várias propostas que tiveram lá em 2019, em 2020, que sempre o governo quer colocar alguma coisa que coloque um empecilho para dar até a correção do salário mínimo, né? Vinculando com questões fiscais, com déficit do governo, ou chegando num determinado percentual aí das receitas, dos gastos do governo, né, para colocar uma trava no salário mínimo. Então, diferente do que se tinha lá atrás, discutir uma política de valorização, na verdade, o governo atual, ele sempre, quando ele tem a oportunidade, ele quer colocar alguma trava para você não dar nem o reajuste da inflação. E é um problema da lógica desse governo, que o governo pensa que ele reduzindo o gasto público, o mercado vai voltar a investir e gerar emprego. Em lugar nenhum no mundo isso deu efeito, né? Infelizmente, a gente pensou que na pandemia, em função da importância das políticas públicas, do SUS, né, de várias questões, pudesse haver uma mudança no Brasil, já que no mundo inteiro essa visão já está ultrapassada. Até os Estados Unidos ontem já teve um pacote extremamente grande para ajuda, né, para investimento e ajuda à população. Anunciou de novo ontem o novo presidente dos Estados Unidos anunciou um pacote de $1 trilhão para injetar na economia. Aqui a gente tem a lógica inversa, o governo continua com a lógica de querer cortar gasto, né? Vem cortando gasto de saúde, gasto de educação, quer congelar o salário dos servidores públicos, quer flexibilizar a demissão dos servidores públicos, quer fazer uma nova reforma trabalhista, como já tem proposta, né? Tem a questão da carteira verde e amarela, então o governo vem totalmente ao contrário que a gente já falava lá de trás, né, que na verdade essa lógica já vem ocorrendo desde o governo Temer, né, ao contrário do que se está se discutindo no mundo hoje, que não vai resolver o problema e vai agravar ainda mais a situação, né? Então é uma situação muito triste, e aí a importância de a gente resgatar a discussão
de a gente ter uma política de valorização do salário mínimo, tendo em vista que, apesar dos avanços dos últimos anos, o salário mínimo é muito aquém da necessidade das pessoas, né? Claro. O Diese calcula o salário mínimo ideal para uma família de 4 pessoas, ele está em R$ 5.000, né? As pessoas sabem que a realidade, infelizmente, o salário mínimo dá para comprar, aqui em Curitiba, não dá para comprar 2 cestas básicas, que a gente calcula a cesta básica para uma pessoa. Então, se a gente for ver, não dá nem para comer direito, né? Quanto mais para sobreviver. Então, a importância dessa discussão de ter uma política clara de valorização do salário mínimo e que isso gera um impacto positivo na sociedade, para o governo, em termos de arrecadação, né, e para a economia, porque as pessoas consomem. Porque a pessoa que ganha salário mínimo, o que aumentar o salário mínimo, ela vai gastar, né? Ela vai gerar no mercado, diferente da pessoa rica, que se ela aumenta o ganho dela, ela não vai gastar, ela vai colocar no banco, vai aplicar, né? Então, é importante essa discussão. Eu acredito, sabe, Sandro, pelo que você falou no governo, né, a gente não tem um governo, a gente tem um desgoverno, né? Isso está claro. E em relação à questão da valorização, dessa luta pela valorização do salário mínimo, ela deve, com certeza, assim que o movimento sindical brasileiro ter um pouquinho, uma primeira trégua nesse ano, eu acredito que ele possa entrar nessa negociação, nessa discussão de forma mais efetiva. Você percebe que existe hoje uma campanha de solidariedade, né, defendida pelas centrais sindicais em relação ao auxílio emergencial, que está pensando na sociedade em geral, não é a política definida para os trabalhadores que estão com a carteira assinada. Então, o movimento sindical ele já está com esse leque aberto, né? Ele já sai do chão de fábrica e ele está atingindo a sociedade. Só que, nesse momento, é muita coisa, né? O movimento sindical está lutando pela vida com as vacinas. A gente começa o ano com o fechamento das 4 plantas aqui da Ford. Então, precisa dar uma estabilizada, acho que é estabilizada, porque resolver não resolve, mas estabiliza, para que o movimento sindical possa também pegar essa bandeira da valorização do salário mínimo, que é super importante, principalmente no momento de inflação, como estamos vivendo, que é o próximo tema que eu quero abordar com você. Porque, assim, a gente fica assustado quando vai pagar a compra do mercado, Sandro. A gente leva um susto, assim, a gente fica pensando, fica até vendo se está tudo certo. Se aquela menina lá, né, se a trabalhadora do caixa não passou algum item errado. Porque a cada ida ao mercado a gente leva um susto. O que é isso, Sandro? Por que a gente perdeu a mão em relação à inflação, que não estava resolvida, mas pelo menos a gente não sentia tanto, estava mais tranquilo. Fora tudo que está acontecendo, a gente ainda vai ter que enfrentar agora uma hiperinflação? Como é que é isso? Essa discussão da inflação, é importante destacar que ela já vinha com tendência de alta em 2019, né? Tá. Muito em função do governo que a gente tem, né? Na verdade, a gente não tem um plano, um projeto para o país, né? E as loucuras e as besteiras que se cometem e se falam diariamente, né? Isso já tinha gerado uma instabilidade no final, no ano de 2019, já tinha ocorrido uma desvalorização do real, que o principal fator que está gerando inflação, principalmente, é o impacto na alimentação, e ocorrido em função da desvalorização do real, que tem a ver com esse cenário político e econômico, né? Só para vocês terem uma noção, o final de 2018, o câmbio, o preço do dólar era 3,88. Já em 2019, já ultrapassava R$ 4. Antes da pandemia, já estava 4,34. E a gente fechou o ano acima de R$ 5. E a gente chegou alguns momentos a 5,60, superior a 5,60. Né? O que isso, de certa forma, ocasiona? A desvalorização do real faz os produtos brasileiros ficar mais barato para você vender e o produto importado ficar mais caro. Isso se intensificou na pandemia. Né? E aí você deixa claro a ausência de política pública, que o principal causador da inflação é o aumento generalizado da inflação. A gente chegou no absurdo no final do ano faltar soja, porque os caras exportaram tanta soja que não tinha soja, né? Aí a gente já começa a ver a ausência de política pública. Além de já ter uma tendência de você priorizar os grandes produtores para exportar milho e soja, deixando de lado a agricultura familiar, que é o que coloca comida na mesa das pessoas no Brasil, né? Você já vem com essa tendência. E até o governo, ele acabou, não sei se vocês sabem disso, o governo em 2019, o governo atual,
ele acabou em 2019 um conselho que discutia essa questão da alimentação, né? Que é o conselho, deixa eu só ver o nome aqui, é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. O governo, em 2019, acabou com esse conselho, né? E na pandemia, diferente de outros países, o que muitos países fizeram, né? Pararam de exportar ou colocaram cota de exportação, focando o mercado interno. No Brasil, ocorreu o contrário. Então, um dos principais causadores desse aumento da inflação, né, desse aumento da alimentação, é o excesso de exportação. A gente viu o exemplo do arroz, né? Aí, além dessa questão do aumento de exportações, em função da desvalorização cambial, a gente tem outros fatores que vêm influenciando, né? A gente também tem uma redução de oferta de alguns produtos, que é ocasionado por esse processo de aumento das exportações, principalmente de milho e soja. O que está ocorrendo? Muitos produtores deixam de produzir feijão, arroz e outros produtos para produzir soja e milho para exportação. Então, a gente já vinha numa tendência de redução de oferta de alguns produtos. Houve um aumento do consumo, principalmente daquela população mais pobre que acabou recebendo o auxílio, né? E essa ausência que eu comentei de políticas públicas, né? Um outro detalhe importante, além dessa questão do conselho que o governo acabou, essa questão de você priorizar os grandes produtores, o governo, desde o governo Temer e acentuado nesse governo, acabou com os estoques reguladores. O que eram os estoques reguladores? Era uma quantidade de alguns produtos que o governo deixava armazenado para utilizar quando houvesse uma crise, uma falta de abastecimento, um aumento do preço, para jogar o produto no mercado para reduzir o preço. O governo praticamente acabou com isso, né? Então, você tem uma ausência total de políticas públicas. Além disso, você tem um impacto das ações do governo, a falta de ações do governo, né? Não só na questão da alimentação, mas de forma geral, que gera uma incerteza e ocasiona a desvalorização do real, né? Então, é um conjunto de situações que causa esse aumento da inflação. Mas, principalmente, os dois fatores é a questão da alta do dólar, né, que pressiona os preços e aumenta as exportações, e a ausência de política pública do governo federal, né? E, infelizmente, não sei se vocês lembram a questão do arroz, quando disparou o preço do arroz. O que o governo fez? Não vamos taxar os importados. Mas o Brasil não importa arroz. Não, vamos importar. Importar da onde? Primeiro, tem poucos lugares no mundo que tinha oferta de arroz no final do ano passado. E os países que tinham, o preço no mercado internacional estava alto, tanto é que o preço do arroz não caiu. Fechou o ano acima de 60%. Então, foi inoperante. Na verdade, o que o governo deveria ter feito? Tentar inibir as exportações, colocar limite às exportações de arroz, né? Por exemplo. E de outros produtos também. Mas o governo, ele olha só para um lado, ele olha para dar dinheiro para os ruralistas, para as grandes propriedades. Essas pessoas estão dando risada, porque está ganhando muito dinheiro. E a gente está observando, em função dessa alta de inflação, e o que ocasiona isso, é uma piora do cenário econômico. Porque o que ocorre? É mais um movimento de concentração de renda e aumento da pobreza, porque o pobre, a população de forma geral, está pagando mais, né? Em contrapartida, quem que está ganhando? Né? Os grandes produtores já ganham com as exportações e ganham no mercado interno, porque o preço subiu. Ganham duas vezes. Isso gera pobreza, aumento da desigualdade, e o governo não move uma palha com relação a isso, né? E o foco, infelizmente, o que o governo falava como causa? Até a gente viu economista do Banco Central falando isso. A causa foi o auxílio emergencial. Mentira, né? Na verdade, você tem vários fatores, né, que ocasionaram. Isso foi o mínimo. As pessoas começaram a comer, né? É um negócio absurdo, né? E daí, quando a gente olha os dados de inflação, o que a gente observa? No ano passado, mais de 60% da inflação, que fechou em 4,45 o INPC, 5,45 o INPC, mais de 60% dessa inflação foi de alimentação, né? E o problema é que esse ano a gente vai continuar, nesse início do ano, tendo essa pressão da alimentação, e a gente vai começar a ter a pressão das tarifas públicas, que já vinham subindo no ano passado, e vão se intensificar esse ano, porque alguns reajustes foram represados, né, em função da pandemia, né? Então, possivelmente, a gente continue com uma inflação impactando principalmente os mais pobres durante esse ano. E aí tem a questão de instabilidade política e econômica, claro, né? Econômica, que acaba influenciando, igual a questão que ocorreu ontem da falta de oxigênio em Manaus. Isso que o ministro estava lá no início da semana.
pelo que eu li no noticiário, ele estava lá Sim. preocupado a fazer com que as pessoas usem A a cloroquina. cloroquina, a hidroxicloroquina, e não preocupado com a vida das pessoas e o oxigênio que estava em iminente possibilidade de falta, né? Infelizmente, o governo, né, não tem política pública e só faz discurso, né? E a população acaba pagando a conta. E a gente tem acompanhado aqui nesse governo Bolsonaro que as questões mais estratégicas, quando a crise está assim muito grave, é o STF, né? Algum órgão como a OAB ou outra instituição provoca, né, ou até os partidos políticos estão provocando o STF para que vote determinada pauta. Foi assim com vacina, né, para começar o planejamento para a vacina, e a cloroquina também foi parar lá no STF. É, a preocupação agora em relação à inflação, porque a gente sabe que a inflação, como você muito bem descreveu aqui, a alta dela é prejudicial demais para as pessoas com menor renda. Né? E se nós começamos já essa metade de governo dele com 5,45, nós corremos muito risco de a gente chegar até o final desse governo com 2 dígitos, o que já não é mais cabível em países em desenvolvimento como o Brasil. A gente já passou a fase, nos anos 80, 90, de uma hiperinflação. Então, a gente espera realmente que talvez tenha que haver uma intervenção de fora para poder resolver isso, porque o governo sozinho não consegue achar soluções. Como você falou, É, 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 pode falar, pode falar. Deixa eu falar um pouquinho dessa questão da Claro. inflação, né? Então, a princípio, o que, que se espera da inflação, né? Como eu falei, que a inflação continue aumentando nesse início do ano, possivelmente vai chegar em alguns momentos, né, com acumulado o INPC próximo a 7%, né, mas a expectativa é que depois recue, porque você tem a safra, né, você tem outras Tá. questões que estavam impactando que não impactariam. Mas aí, por trás disso, tem toda essa questão política, instabilidade política, que pode piorar esse cenário, né? Como eu comentei aqui, a gente estava conversando, cada dia é uma notícia que acaba impactando aí o cenário econômico e político, né? Então, esse cenário pode mudar, né? Mas, a princípio, o que se tem hoje? A tendência de inflação aumentando até o final do primeiro semestre e depois a tendência dela cair, né? Isso olhando o cenário político e econômico hoje, né? Tá. Mas com várias questões que estão ocorrendo, esse cenário pode mudar, né? É igual a gente está comentando aqui dos vários problemas aí com relação à política, principalmente do governo federal, a ausência de política ou algumas ações, né? Na verdade, isso está ocorrendo sistematicamente desde 2019. O problema é que as instituições que deveriam fazer algo não fazem, não sei, tem medo, né? Num país sério, eu acho que a gente já estava numa outra situação. Mas, Exatamente. infelizmente, o histórico recente do Brasil, desde lá o impeachment lá de trás, a gente observa que as questões políticas influenciam muito as questões que não deveriam ser políticas, né? As questões Sim, jurídicas, as questões do sim. STF, não deveria ser política, deveria ser cumprir a lei, né? E, infelizmente, essas questões políticas acabam interferindo nas decisões e quem paga a conta é a população, né? Sim, e também tem uma questão, a gente percebe pela análise, né, de analistas, de especialistas, que parece que o copo está quase cheio, sabe? A impressão que a gente sente é que está próximo desse momento em que as instituições vão ter que... Porque, assim, 2 anos é muito tempo. Nós tivemos perdas terríveis em 2 anos. É só metade desse governo. Então, são mais 2 anos para frente. Então, eu creio assim que a população do Brasil, que as instituições, a nossa estrutura, ela não suporta essa desconstrução. Eu espero, É, né, que seja isso, que a gente não suporte, porque se a gente não enfrentar isso antes, a impressão que se tem por tudo que a gente lê e tem conhecimento, o Brasil vai, esse governo acaba, né, e o Brasil acaba junto com ele, porque é difícil um país desse tamanho você conseguir retomar tudo. A gente sabe quanto tempo leva para você poder ter estruturas fortes como nós tínhamos, e isso ainda com muitas fragilidades. Então, é importante, como você colocou, que as instituições elas tomem postura, né? Que vejam o tamanho desse país, né? Que a gente possa novamente ter a dignidade que sempre tivemos. Por favor, você quer fazer um uma comentário?
questão importante para resgatar é, infelizmente, toda essa questão que está ocorrendo no governo federal O teu som está baixo. começava antes dele assumir, né? Pelo histórico, né, do atual presidente como deputado federal, né? 28 anos, o que ele fez para o país, Nada. né? O que ele fazia para o país? Era só arranjar encrenca, briga, ofender as pessoas, ódio, né? E não tinha e não tem projeto para o país, né? Jogou o país na mão de um economista que não tem experiência nenhuma, com uma visão dos anos 70, dos anos 80, o ministro da Economia, né, que em lugar nenhum do mundo pratica a política econômica que ele praticar, né, e está gerando aí uma situação extremamente complicada para o país. Como você falou, a gente já está sofrendo e corre o risco de sofrer mais ainda nesses 2 anos que faltam. Né? E o problema é que as perdas para você recuperar demoram muito, e se recuperar, né? Os vários estragos que foram feitos aí, da questão da reforma da Previdência, essa questão do teto de gasto que foi lá no governo anterior, mas é essa mesma lógica, essa questão da reforma administrativa, que vai penalizar na ponta Claro. a população, porque você fragiliza o serviço público, né? A reforma tributária que eles querem fazer é só para beneficiar o setor empresarial e não a população, e o principal problema é a grande parte dos trabalhadores que pagam muito imposto, e não é o rico que paga imposto no Brasil, é o pobre que paga imposto no Brasil, né? E vai agravar ainda mais se o governo conseguir aprovar a lógica deles, né? E esse estrago é muito grande, né? Você, além do tempo perdido, o estrago que está se gerando na economia, tanto estrago na economia como a questão política e social, né? Infelizmente, uma parte, né, da população apoia, né, alguns posicionamentos que a gente está retornando a discussões lá do século passado. Né? Século passado. E vamos registrar uma questão aqui que eu acho bem importante. A gente está falando muito, né, do governo federal, que é claro que quem teria que nos dar um norte, né, e nos desnorteia. Isso que acontece. Mas não podemos também esquecer aqui da responsabilidade, da cumplicidade do Congresso Nacional. Né? Porque ele enviou a reforma trabalhista, perdão, não, foi o Temer, a reforma previdenciária, e quem vota tudo isso é o nosso Congresso. Então, ele tem um cúmplice assim, muito próximo a ele, que deveria, nesse momento agora, parece que... Mas a gente não sabe até que ponto existe realmente algum tipo de discussão ou a disputa é por poder só, sabe? Não é pensando, focando na sociedade. Seria muito importante realmente que o Congresso fizesse um contraponto a isso. Só que eles só refutam os decretos, as leis que vêm do governo, quando interessa. Eles querem medir força por mais cargo, por mais poder. Né? Nunca é o foco na sociedade. Sandro, a gente chega aqui ao final, uma delícia para conversar o dia inteiro aqui com você, mas a gente tem que parar, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para os nossos trabalhadores e trabalhadoras, né? Como economista, a gente sabe que perguntar assim para você o que vem pela frente é complicado, não tem bola de cristal e o cenário é complicado, mas ainda assim deixa a sua mensagem para os trabalhadores. Eu quero fazer um comentário rapidinho sobre essa Claro, à questão política. vontade, Você falou à vontade. Infelizmente, quem colocou Seu som está baixo. esses dados lá, esses políticos lá, foi a população. Infelizmente, a população ela não olha para quem o deputado ou senador defende. E a maioria que está lá não defende o trabalhador, defende as empresas, né? Então, por mais que tenha um questionamento, uma oposição de parte do Congresso, do Senado contra o governo federal, mas a agenda econômica é a mesma do Guedes, infelizmente. Né? As coisas para prejudicar o trabalhador, para prejudicar os mais pobres, infelizmente, se o governo fizer a proposta nesse sentido, eles vão nesse sentido porque eles defendem o interesse. E a gente tem culpa nisso, porque quem colocou lá foi o trabalhador. O trabalhador, ao invés de votar em quem defende ele, vota em quem defende os empresários. Então, a gente só está, nesses últimos anos, né, recebendo, colhendo o que plantou. Infelizmente, essa lógica não vem mudando no país e até piorou nos últimos anos. Com relação à mensagem, eu acho que sim, a gente tem que ficar atento no que está acontecendo no país, lutar, resistir, tentar garantir nossos direitos e, da medida do possível, conseguir avançar, mas eu acho que a gente não tem que se omitir, a gente tem que participar, ter conhecimento e, através de conhecimento e de sustentação, não fazendo discurso sem base, conseguir reverter todo esse cenário político e econômico que a gente vive no país. Né? É um ano difícil, mas um ano que eu acho que a gente tem que lutar, resistir,
se unir, a questão da solidariedade, para a gente conseguir avançar e passar por esse momento difícil, tanto da pandemia como a questão econômica e política que estamos vivendo. Amém. Que mensagem maravilhosa, viu? Espero que os trabalhadores realmente ouçam e reflitam sobre sua mensagem, tá? Está cheia de verdades. Muito obrigada. Mais uma vez agradeço o seu tempo aqui conosco e vamos passar esse 2021 aqui juntos, com certeza, você analisando os fatos para nós. A gente conta muito com a sua participação, que agrega muito aqui no nosso conteúdo. Muito obrigada, Sandro. Muito obrigada. Obrigado, sempre à disposição de vocês e boa tarde a todos. Muito obrigada.